Muito bom dia, aluno, muito bom dia, minha aluna. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo tranquilo, tudo em paz? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam bem, estejam, sobretudo, motivados para essa aula de Sociologia. Depois de uma semana, a gente se reencontra novamente para continuar os nossos estudos. E estamos já quase na reta final do primeiro bimestre. Então a gente precisa focar mais, precisa se preparar mais, porque nós vamos ter prova, vai ter a avaliação bimestral. E a gente precisa de fato estudar mais para conseguir um bom resultado, um ótimo resultado, certo? Então eu peço de você, meu querido aluno, minha querida aluna, empenho, dedicação, força de vontade, que você vai conseguir. Você já está demonstrando que realmente você é capaz e que vai conseguir. Eu sempre digo, mantenha sempre a fé e a esperança em Deus, tá? Não deixe de acreditar, confie também na sua capacidade. Você de fato é muito capaz quando a pessoa quer, quando a pessoa deseja, quando ela quer realizar um objetivo, a pessoa com empenho, dedicação, força, coragem, entusiasmo, a pessoa consegue, porque a pessoa, e sobretudo você, meu querido, minha querida, você é muito capaz. Então, foco, determinação, conta com a ajuda do professor, e eu conto com a sua ajuda, com a sua participação, com o seu empenho, e dessa forma nós vamos conseguir fazer um final de bimestre, vai conseguir ter bons resultados, aliás, ótimos resultados, tá bom? Todo mundo espera o melhor, Então a gente tem que dar o melhor da gente, e eu convido a você a realmente focar nessa aula, assistir a videoaula até o final, prestar atenção, tá bom? Eu sei que tem momentos difíceis, tem momentos que a gente fica meio que desanimado, mas perseverança, tá? Coragem, entusiasmo, você vai conseguir, você é muito capaz. Então, eu conto muito com o seu apoio, com a sua ajuda. Devo dizer o seguinte, até agradeço já muitos alunos que interagem com o professor e muitos alunos que realmente já conseguiram entrar nessa nova dinâmica de estudo, Esse novo normal que a gente chama, está chamando novo normal. E isso só evidencia uma coisa, meu querido aluno, que nós somos capazes de superar todas as dificuldades, todos os problemas, certo? A gente sabe, é consciente da dificuldade do dia a dia, mas com força e determinação a gente vai superar, tá? E ainda por aqui, aula online, mas com a graça de Deus, com a fé e esperança, nós vamos, se Deus quiser, logo voltar ao da forma que a gente gosta, estudar da forma que a gente sempre estudou e da forma que a gente gosta, ao vivo, no contato com o professor, com os colegas, com a comunidade escolar. E isso é muito bom, como a gente sempre reflete, Olha só como a sociologia nos ajuda a entender o momento atual. O ser humano é um ser social, o ser humano é um ser político do ponto de vista da sociologia. O ser humano está sempre vivendo em grupo. O ser humano isolado não se desenvolve, não cresce, tá? O ser humano ele precisa de ter contato com as pessoas, tá? E a gente está sentindo de fato essa falta, A gente está sentindo, mas eu acredito muito em Deus, que as coisas vão melhorar e que a gente vai voltar à nossa vida normal, contato com o professor, contato com os alunos, contato com toda a comunidade escolar. Isso que é o bom também de nós estarmos inseridos no contexto escolar, porque a gente não só estuda, não só adquire conhecimento, mas também a gente convive, tá? Estabelece amizade, estabelece uma boa relação. Então, conto com você, foco nessa aula e muita atenção, certo? Momento de interagir, você vai interagir comigo e assim a gente vai
conseguindo fazer melhor, da melhor forma possível o nosso trabalho, e vocês também vão conseguindo fazer também o melhor exercício, a melhor atividade, fazendo tudo o que é preciso fazer, que é para a gente ter de fato sucesso, e assim a gente está preparado para avançar para o segundo bimestre, e assim nós vamos vivendo a nossa vida, ok? Vamos ao nosso assunto. O assunto da aula de hoje é cultura e globalização. Alunos, vocês vão encontrar esse conteúdo aí no livro de vocês, página 35, ok? Então acompanhe aí com atenção. Vamos revisar um pouco, né, a aula anterior. A gente sempre faz isso nessa dinâmica. Essa dinâmica é muito boa, de fato, porque depois de uma semana, né, a gente retoma os nossos estudos de sociologia, e é sempre bom relembrar algumas ideias do assunto anterior, tá? E na aula anterior nós falamos da sociologia do gosto cultural, certo? Acompanhe aí com atenção para você fixar bem essas ideias e não esquecer, certo, alunos? Então vamos lá, de olho aí na tela. O texto diz o seguinte: o estudo da cultura tem como objetivo observar aspectos como a forma, o conteúdo e os efeitos dos elementos simbólicos sobre a vida social. Diversas maneiras de compreender a cultura de acordo com o tempo e a época. Então, de fato, é isso mesmo, né? Quando a gente fala de cultura, é um assunto muito amplo, né? Um assunto que envolve muito estudo, muita reflexão. Porém, é um assunto fácil de entender, porque é um assunto que do nosso dia a dia faz parte da nossa vida, e quando o assunto tem tudo a ver com a nossa vida, fica mais fácil de compreender e entender, certo? Então, quando se trata de cultura, envolve vários assuntos, vários elementos, até símbolos, tá? Quando a gente está falando de cultura, a gente não deixa de falar da simbologia, porque você sabe muito bem que toda cultura ela tem o seu símbolo que a representa, é o símbolo que diz como é aquela cultura, as tradições, os costumes. Então, simplesmente ao observar um símbolo, a gente já tem a ideia a que cultura pertence aquele símbolo. Um exemplo muito bom de se entender, e um exemplo muito fácil também de a gente falar e compreender a questão da simbologia na cultura é o exemplo da cruz, né? Quando você olha para uma cruz, o que vem à sua mente? O que você lembra? Você vai lembrar de uma tradição religiosa, tá? Você vai lembrar do cristianismo, você vai lembrar de tudo aquilo que envolve a vida de Cristo, tudo aquilo que envolve a vida dos cristãos, tá? Então vamos pensar assim que é um símbolo que representa muito mesmo a cultura cristã, a religião cristã, certo? E como a gente bem sabe, tudo isso faz parte de um contexto social, faz parte da vida social, certo? Mesmo às vezes quem não é cristão, mas é de certa forma influenciado pelas ideias cristãs. Então, veja como o símbolo ele está presente na vida social e de certa forma influencia bastante a vida dos indivíduos, certo? E tem a questão da época também, do tempo e da época, né? Então, cada cultura, a gente pode fazer um estudo, pode fazer uma análise, tanto do presente quanto do passado, tá? E toda a cultura está inserida dentro do contexto, dentro de uma tradição, dentro de uma história que a gente precisa compreender, certo? Vamos avançando. No campo da estética, as pessoas estão relacionadas ao seu capital cultural. Capital cultural é um termo já de Pierre Bourdieu, né, que ele já vai, é a forma como ele entende
a cultura dentro de uma sociedade, né? E a gente vive numa sociedade de fato capitalista, como vocês bem sabem. Então, essa cultura capitalista é determinante na vida das pessoas. E olha o que diz: nosso gosto por determinadas expressão cultural como uma maneira de se posicionar socialmente e de obter reconhecimento e prestígio. São padrões que são simbólicos, são reforçados pela interação social. A gente vive numa sociedade, nós estamos inseridos em um contexto e a gente é influenciado de forma muito intensa, tá? Muito evidente. E nós acabamos, às vezes até mesmo sem pensar muito, sem refletir, a gente acaba tendo alguns comportamentos, alguns padrões de vida que a gente viu alguém fazendo, a gente viu alguém proferindo alguma expressão, a gente achou bonito, a gente acaba pegando para si, acaba assimilando, né? Isso nós vamos viver na interação social, nós vamos adquirindo isso na interação social dentro de um contexto, certo? Muito boa essa reflexão. E aí, o texto diz o seguinte: de acordo com Pierre Bourdieu, capital cultural se refere a uma riqueza simbólica, tá? Uma riqueza simbólica. Lembra do símbolo que a gente já acabou de mencionar? Que é desigualmente distribuída. Ela é acumulada e transmitida de geração em geração. Traz poder a quem a detém, instigando o desejo, consciente ou não, de se distinguir dos demais, tá? E aí, para ele falar mais sobre o capital cultural, ele vai colocar 3 características muito importantes, certo? Primeira característica diz o seguinte: 3 formas. Fruto da socialização prolongada, que garante a alguém, por exemplo, dominar uma língua estrangeira desde a infância porque morou no exterior. Então, quem tem esse capital, quem tem esse conhecimento, realmente tem muito mais chance de ser bem-sucedido, digamos assim, tá? Uma pessoa que nasceu e viveu no exterior e que vem para cá, então ela tem um capital cultural, conhecimento, tá? Então, vamos pensar assim que ela tem mais espaço na sociedade, ela vai sobressair mais na sociedade. 2. Por meio da posse de bens culturais, como obras de arte, livros, etc. Então, quem tem esse capital, quem tem essa posse, também tem mais prestígio na sociedade. Sob a forma institucionalizada, com diplomas e vínculos no mercado de trabalho mais disputado. Então, a gente já sabe, né? Quem tem mais estudo, quem tem um nível superior, quem tem uma pós-graduação, quem tem um mestrado, doutorado, essa pessoa ela está mais apta ao mercado de trabalho, certo? E é dessa forma que o Pierre Bourdieu vai falar do capital cultural, tá? Em outras palavras, ele está falando aqui, pessoal, de conhecimento, certo? De conhecimento. Quem tem o conhecimento, que de certa forma é uma riqueza também, tá? Tanto que eu já falei do filósofo, né? Que diz que conhecer é poder. Então, quem detém o conhecimento, de certa forma, tem o poder, tá? Tem o poder nas mãos, seja o poder cultural, poder científico, poder intelectual, e a pessoa com a sabedoria, com o poder, ela pode adquirir também outros poderes, certo? Vamos prosseguindo. Aí eu coloquei, né, algumas imagens só para evidenciar melhor o capital cultural que Pierre Bourdieu vai falar. Riqueza, né, de conhecimento, coloquei os livros aí porque o livro de fato representa conhecimento, tá? Representa a nossa capacidade intelectual de adquirir conhecimento e dominar uma língua estrangeira, né? Então, como a pessoa que fala 2, 3, 4 idiomas é uma pessoa realmente que tem grande possibilidade de ser bem-sucedido na sociedade.
e assim por diante. Forma institucionalizada, tá? A pessoa que luta para ter um diploma, para ter um nível superior, essa pessoa ela vai ter muito mais possibilidade de estar no mercado de trabalho, certo? Então, são ideias, né? Essa ideia a gente não pode esquecer o mentor nessas ideias, quem pensou, quem refletiu sobre. Vamos ao nosso assunto da aula de hoje, tá? Cultura e globalização, certo, alunos? Então, acompanhe aí com atenção. O texto diz o seguinte: em termos gerais, o conceito de globalização se remete à ideia do desenvolvimento de economias sem fronteiras, ou seja, de um comércio global. Então, também esse é um conceito de globalização, tá? Um comércio global. Todo mundo está consumindo produto de diversas partes do mundo, tá? Então, esse também é uma ideia de globalização, certo? Mas, do ponto de vista da sociologia, tem outro conceito. Vamos lá. Em um contexto sociológico, no entanto, a globalização não ocorre apenas em um plano, não ocorre somente num plano comercial, num plano capitalista. Não é isso, tá, turma? Somente no plano econômico, mas também nos planos cultural, social e ideológico. Olha como isso é importante, tá? A globalização, na perspectiva sociológica, ela vai envolver o plano da cultura, tá? O ser humano é um ser cultural, ele está dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, dentro de uma tradição que tem costumes e valores. E também está sempre, já que é social, está sempre dentro de um contexto, dentro de grupo, dentro de instituições. E também tem a questão do plano ideológico, tá? Ideológico, você sabe que a gente vive numa sociedade plural, diversa, tá? E a gente lida com ideias de diversas maneiras, tá? A gente precisa, de fato, entender bem essa dimensão ideológica presente na sociedade. Ideias para o bem, ideias para o mal. Vamos pensar assim, tá? Por isso que é importante nós desenvolvermos bem o nosso senso crítico, porque é para perceber as ideias enganosas, as ideias que é só para disfarçar e não mostrar a realidade de fato como ela as ideias, sobretudo nos meios de comunicação. Você pode ver um comercial e dizer qual é a ideia que está por trás disso. Você pode ver uma propaganda e se perguntar qual a ideia que está por trás disso. E você fazer sua análise, claro, sempre de forma crítica, e perceber que ideia é que está se passando. E isso nos meios de comunicação, nas mídias, nos grupos é o que mais existe, né? Por isso que é sempre bom a gente desenvolver o nosso senso crítico para esse fator ideológico que é muito presente na sociedade, mas pouco conhecido e às vezes as pessoas deixam de pensar, deixam passar despercebido esse monte de ideia que existe aí que é só para, às vezes, só para perturbar, só para prejudicar a vida das pessoas. Uma ideia são as fake news, né? O que é as fake news? O que está por trás das fake news? Uma ideia, um fator ideológico, alguém querendo que você aceite por verdade uma mentira, tá? Na verdade, de fato é isso que acontece muitas vezes, né? Por isso que nós temos que ter um olhar crítico para essas coisas, certo? Próximo texto diz o seguinte: um dos debates clássicos na sociologia sobre a globalização questiona se ela significaria uma completa homogeneização mundial, referindo-se a gostos, comportamentos,
hábitos, hábitos de consumo, etc. Ou se encontraria resistência em determinadas localidades, o que provocaria a valorização das diversidades culturais locais. Turma, essa ideia, infelizmente, é uma ideia ideológica, certo? Ideia ideológica. Fazer com que todos pensem da mesma forma, consumam os mesmos produtos, consumam as mesmas culturas, isso em qualquer lugar. Isso, infelizmente, o poder ideológico quer que a gente aceite isso, mas não dá, é impossível. Por quê? Porque numa sociedade existe o fator cultural, e a cultura às vezes é determinante para se viver uma vida, para ter uma visão, para ter um comportamento, certo? É sempre bom a gente pensar assim, num aspecto sociológico, sempre pensar assim, que a sociedade, qualquer que seja a sociedade, ela é plural, ela é diversa. Se ela é diversa, ela vai ter diversos tipos de culturas, tá? Porque vai ter diversos grupos, tá? Vai ter diversas tradições, diversos hábitos, gostos e desejos, tá? Existir uma unidade é impossível, mas, sobretudo, o sistema capitalista, com seu poder ideológico, quer incutir isso na cabeça das pessoas, certo? Espero que você tenha entendido muito bem, porque isso é um dado muito importante, certo, turma? O antropólogo e sociólogo indiano Arjun Appadurai avalia o debate sobre cultura e globalização por outra perspectiva. Para ele, a visão da globalização, muito importante da turma. Se você vocês tiverem com o livro aí, é importante grifar essas ideias chaves, tá bom? A visão da globalização como uma forma de imperialismo cultural falha em refletir as mudanças decorrentes de seu desenvolvimento. Em vez de pensar em um processo de homogeneização, Appadurai sugere que as diferentes sociedades se apropriam de aspectos da modernidade de maneira diversa. Gente, grife bem isso aí. Sugere que as diferentes sociedades se apropriam de aspectos da modernidade de maneira diversa, tá? Não é que uma sociedade vai pegar tudo da globalização, tudo que a globalização oferece. Tem grupos de sociedades que vai pegar só o que interessa, certo? Vamos avançar. A modernidade de maneira, já falei isso aí, né? A China, por exemplo, tem adotado rapidamente as tecnologias industriais. Olha um exemplo aí da China. Tecnologias industriais de informática e a expansão econômica. Então, a China pegou esse fator, a tecnologia, para quê? Para intensificar a sua economia. Você sabe que a tecnologia, a informática hoje em dia está muito avançada. A gente não faz nada, nem estuda às vezes, né? Sem a tecnologia, sem a informática. Então, olha que a China foi super esperta, pegou isso que a globalização oferece para intensificar a sua economia, tá? Enquanto a sua ideologia política é mantida. Então, é um ponto-chave para você não esquecer mais. Algumas sociedades, alguns países pegam somente aquilo, uma parte daquilo que a globalização oferece para intensificar algum setor econômico, cultural do país, certo? Continuando. O autor defende que as nações são mais positivamente abertas para certas facetas da globalização, tá? Isso que a gente vem comentando, né? Do que para outras, tá? Isso dependeria de vários fatores como o estado da economia, a estabilidade política e a força da identidade cultural, certo? Então,
Acredito que é uma ideia bastante clara que dá para a gente entender muito bem, certo? Algumas sociedades, alguns países só vai pegar da globalização aquilo que interessa, aquilo que vai intensificar a sua economia, ou a cultura, ou a identidade cultural, certo? Ou mesmo a política, certo? Muito bem, vamos avançando. Sociologia em ação. O gráfico sugere, o gráfico a seguir representa os gêneros musicais mais ouvidos no Brasil no ano de 2019. Leia-o e em seguida responda a questão. Então tem um gráfico aí que você vai analisar e depois vocês vão responder bem o questionário, certo? Os gêneros musicais mais ouvidos no Brasil no decorrer do ano de 2019, de acordo com o Top 100 diário do Spotify, tá bom? Aí tem os diversos gêneros musicais e olha o que esse gráfico nos traz de informações muito importantes. Vai falar do gosto cultural, tá? Vai falar do que o brasileiro mais gosta de ouvir e tem muita coisa interessante aí. Assim, segundo os dados contidos no streaming músicas Spotify, os brasileiros são, entre todos os usuários do aplicativo em escala mundial, aqueles que mais escutam as músicas do próprio país. Uma informação super interessante, tá bom? Uma informação muito boa, que vale a pena a gente fica até feliz, né? Saber que nós brasileiros, a gente ouve mais mesmo as nossas músicas do que de outros países. E isso tem um dado importante, significa que a gente valoriza a nossa cultura, sobretudo, pelo menos no aspecto musical, certo? O gráfico demonstra que o gênero musical mais popular no Brasil no ano de 2019 foi o sertanejo. Somando-se todas as suas versões. Esse gênero musical surgiu no interior do país, porém atualmente a maioria da população brasileira é urbana. Que fenômenos sociais, agora uma pergunta importante, viu, para a gente pensar. Que fenômenos sociais poderiam explicar o fato de esse estilo ser ouvido em grande escala nos meios urbanos nos dias atuais? O que explica isso, né? É uma pergunta para pensar, até mesmo para fazer uma pesquisa. Chegamos ao final da nossa aula, já agradecendo a participação de vocês, o empenho. Vocês vão responder agora na página 36, tá bom? Tem umas atividades lá, respondo com muita atenção e tranquilidade. E no guia de estudos, tá bom? No guia de estudo de vocês vão responder a página 8 a 18. São questões mais de marcar, leia com atenção, tá? E marque aí, lendo com atenção, revendo algumas coisas. E a página 17 e 18 são questões de atualidade, tá bom? Que vai ajudar vocês a compreender mais alguns assuntos, já preparando vocês para o Enem, tá? Esse livro está muito bom, foi reformulado e realmente está focado no Enem. Então, o objetivo, sobretudo, do ensino médio é preparar vocês para a prova do Enem. E para casa você vai responder as atividades em PDF. Ok, alunos? Muito obrigado. Um abraço do professor Denilson.